chegamos no 17º dia dessa grande jornada de 21 dias de poder. Eu espero que você esteja sendo abençoado por esses vídeos e também pelo estudo do livro A Verdadeira Riqueza. Nós chegamos então no 17º capítulo do livro, que tem como título Sacrifício Pessoal, e é descrito aqui uma característica importante do adorador fiel, aqui, a humildade e o sacrifício mesmo. Algumas pessoas, homens e mulheres fiéis a Deus, abrem mão de algum luxo aqui na vida, às vezes até de uma necessidade, como o próprio alimento, para empreender agora o recurso que Deus confiou na obra e na causa dele, na pregação do Evangelho. Amigos, no livro é descrito que Deus mantém um memorial, Deus tem lembrança dessas pessoas, e essas pessoas mantêm uma íntima comunhão com Deus. É por isso que fazem um sacrifício pessoal. O ofertar requer um sacrifício. Toda oferta era um sacrifício na Bíblia. E dessa maneira, ao olharmos para Jesus também como o sacrifício maior, a oferta maior, nós somos então motivados e compelidos a fazer um sacrifício pessoal para a pregação do Evangelho e para a causa de Deus. Deus te abençoe. Fique com o nosso devocional e lembre-se, sacrifique-se, doe-se à causa de Deus, através de tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, para que haja um fim proveitoso nos seus recursos e nos dons e talentos, no tempo, em tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Deus te abençoe e fique agora com o nosso devocional. Hoje é o 17º dia dessa jornada de 21 dias de poder, onde temos aprendido sobre mordomia cristã através da palavra de Deus. Nós, nos últimos dias, temos analisado, através da Bíblia, no Antigo Testamento, as promessas relativas ao mordomo perfeito, ao Messias. Também temos analisado no Novo Testamento o ministério terrestre de Jesus, a sua vida também perfeita no seu ministério terrestre e identificando elementos da mordomia com a sua vida. E hoje eu gostaria de tratar do ministério celestial de Jesus. O documento que nós temos na Bíblia que mais trata desse assunto é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele poderia ser resumido como os elementos referentes a Jesus como o melhor de todas as coisas. Ele ofereceu o melhor sangue, ele é superior a todas as outras coisas, superior aos patriarcas. E ele tem nos falado agora, Deus tem nos falado por intermédio do Filho. E o livro de Hebreus então apresenta agora Jesus Cristo como a melhor oferta, como o melhor mordomo, nós podemos dizer assim. É nesse documento, em Hebreus, que nós encontramos a porção bíblica que mais fala do dízimo. Nós temos ali 10 versos, onde a palavra dízimo aparece 7 vezes. É o capítulo 7 de Hebreus, quando Cristo é identificado como cumprimento do tipo a quem era Melquisedeque. Cristo é identificado como agora o Melquisedeque dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão, todos do povo de Deus. E nós aprendemos alguns princípios interessantes do dízimo e da mordomia cristã, com essa superioridade de Jesus agora, sendo o sumo sacerdote. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 7, verso 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos,
entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Amigos, nós temos aqui um texto profundo falando do dízimo, e nós podemos colher aqui alguns princípios interessantes da mordomia cristã relacionado aos dízimos e ao sumo sacerdócio de Cristo, identificado aqui como o cumprimento do tipo Melquisedeque. A primeira lição que nós podemos tirar é do verso 2, que diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo, ou seja, o dízimo é santo. E Abraão sabia disso e separou o dízimo ali quando veio da guerra contra aqueles reis. O verso 4, ele traz um princípio interessante. Ele fala que o dízimo tem base na renda. Olha só que interessante o verso 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Ou seja, Abraão ali, ele devolveu exatamente o dízimo dos despojos da guerra. Abraão, ele tinha essa consciência. O dízimo tem base na renda. O verso 4 ainda, no mesmo verso 4, nós encontramos um outro princípio. O dízimo é um sinal de reconhecimento da bênção de Deus. Ou seja, Deus concedeu a vitória a Abraão. Abraão não conquistou aquela guerra, ele não foi vitorioso naquela guerra, única e exclusivamente pelos seus dotes, por ele ser hábil na guerra. Mas Deus deu a vitória a Abraão. E nós deveríamos agora nos conscientizar também que, para o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo, Ele também nos concede vitória. Nós expressamos isso através do dízimo, assim como Abraão também expressou isso. Um terceiro ensinamento que nós temos aqui está no verso 6, no verso 8 e no verso 9. Diz assim: este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha feito as promessas. O verso 8, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro, é aquele de que se declara que vive. E o verso 9, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Veja, o dízimo, ele é um instrumento, ele é devolvido para um instrumento apontado por Deus. No caso de Abraão, Melquisedeque, não havia tribo de Levi ainda. No caso do povo de Israel, foi indicado a tribo de Levi. E para os filhos de Abraão é indicado a igreja de Deus. Esse é um instrumento a qual Deus pede que o dízimo seja devolvido. E nós temos um outro princípio interessante também, que a ênfase do texto está no fato de que Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. É a mesma relação que nós temos ao instrumento apontado por Deus. O verso 4 ainda, ele é importante nessa discussão, porque Abraão devolveu o dízimo já que ele tinha obtido a vitória por meio de Cristo, né? Ele foi abençoado, e nós também, quando somos abençoados e reconhecemos isso, nós devolvemos o dízimo. E é interessante que também nesses 10 versos do capítulo 7, o autor de Hebreus, ele deixa nas entrelinhas que o dízimo não é um incidente, ele é uma prática natural, ele não é algo por impulso, mas ele é um princípio de vida aqui que Abraão ele tinha, né? É interessante que no livro de Hebreus também, nós encontramos a superioridade da oferta de Cristo também. A oferta de Cristo, ela foi superior. Ele diz no capítulo 8, no capítulo 9, que ele entregou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. O seu sangue também nos santifica a cada dia. E essa oferta de sangue, ela não foi feita por bodes, não foi feita por animais que eram realizados no templo, ou seja, o sacerdócio celestial de Cristo. Ele, como sumo sacerdote, é superior. Ele morreu de uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. E essa é a melhor oferta. E nós, ao analisarmos, então, o santuário celestial, o ministério de Jesus ali no santuário, nós identificamos, primeiro, o princípio da expressão de que Deus é o dono de todas as coisas, nos concede vitória, somos abençoados. Então, ele pede que nós devolvamos o dízimo como reconhecimento a isso, o reconhecimento que Jesus
Ele oferece a sua graça, o seu poder do santuário celestial, intercedendo por nós e realizando o seu juízo. E é dito também que a sua oferta, o seu sangue, nos resgatou, trouxe libertação do pecado, nos santifica, até que Ele volte e complete a salvação na nossa vida. Que nós possamos ser fiéis a Deus, assim como Cristo foi na sua vida terrestre, mas também como sumo sacerdote celestial, e que possamos reconhecer quão grande salvação Ele tem nos oferecido. Eu quero orar com você. Santo Deus, nós estamos orando aqui, crendo que essa oração ela é feita por um pecador, mas nós cremos que ela alcança o santuário celestial, onde Cristo intercede por nós em nosso favor. Ele ofereceu o seu sangue na cruz do Calvário para o resgate da nossa vida, nos dando grande exemplo da melhor oferta, que possamos também ofertar do melhor, dirigir ao Senhor, assim como o seu servo Abraão identificou Melquisedeque como instrumento apontado para o Senhor, que possamos entregar os nossos dízimos também como reconhecimento de que o Senhor concede vitórias a nós, nos traz bênçãos e somos abençoados pela Tua mão, Senhor. Suplicamos a Tua bênção para a nossa vida, em nome de Cristo Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Amém. Amém. Amanhã nós estaremos aqui para mais um dia dessa jornada de 21 dias de poder.